Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson Pera, professor de Direito Administrativo, e estamos aqui hoje para resolvermos mais algumas questões de provas de concursos públicos anteriores e exames da OAB também. Ok, então vamos lá. Nosso primeiro teste de hoje é sobre licitações e diz o seguinte: de acordo com a Lei 8666/93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da administração pública, é inexigível a licitação. Dois pontos. Isso aqui é importantíssimo. É inexigível a licitação. Dois pontos. Bom, só até antes de analisar as questões e eu te dar uma dica de como você responde esse tipo de questão, a Lei 8666/93 é a lei geral de licitações e contratos administrativos. Até o artigo 53, essa lei trata sobre licitações. Do artigo 54 em diante, ela trata de contratos administrativos. E aqui ela pergunta qual a hipótese de licitação inexigível. E a questão foi boazinha, porque as hipóteses de licitação inexigível são as mais fáceis. A questão, na verdade, é de excludentes da licitação, né? Bom, veja só. Vamos dar uma olhadinha como que a gente responde isso aqui. Pessoal, tema de excludentes da licitação você tem lá licitação inexigível. As hipóteses são previstas no artigo 25 da Lei 8666/93, tá? E você sempre tem que começar a estudar o tema pela licitação inexigível, porque é a mais fácil. Ou seja, o artigo 25 fez previsão apenas de 3 hipóteses de licitação inexigível. Só 3, que você vai guardar comigo. Contratação de artistas consagrados pela crítica especializada ou opinião pública, contratação de fornecedor exclusivo, e contratação de empresa ou profissional de natureza singular com notória especialização. Contratação de empresa ou profissional de natureza singular com notória especialização. Tá? Isso está lá nos incisos do artigo 25. Tá certo? Então, contratação de artistas, fornecedor exclusivo e notória especialização. Ok. 2. Dispensa de licitação. E essa expressão dispensa é gênero que abrange as hipóteses de licitação dispensada, que estão lá no artigo 17, e também de licitação dispensável, que está lá no artigo 24. Beleza. Pera, são muitas hipóteses? São. O artigo 17 prevê mais de 10 hipóteses, o artigo 24 prevê hoje 33 hipóteses. São muitas hipóteses, tá? Por isso que eu falei que a questão foi boazinha, né? Porque perguntou logo o que a lei prevê menos hipóteses, tá? Embora o rol seja exemplificativo do artigo 25, eu nunca vi uma hipótese de licitação tida em questão de prova como inexigível que não seja uma dessas 3 que nós comentamos aí. Bom, qual a diferença de dispensada para dispensável? A diferença é o seguinte, ó. As hipóteses de licitação dispensada são vinculadas, enquanto que as hipóteses de licitação dispensável são discricionárias. E isso quer dizer o seguinte: nas hipóteses de licitação dispensada prevista em lei, a administração não pode fazer licitação. É a chamada licitação vedada. Enquanto que nas hipóteses de licitação dispensável, a administração não está obrigada a fazer licitação naquelas hipóteses. Mas se ela quiser fazer,
Ela pode. Por isso, discricionário. Ela vai analisar o caso concreto para decidir se naquele caso é melhor fazer licitação ou é melhor contratar diretamente. Por isso, discricionário. Tá certo? Muito bem. Bom, no caso, a questão, ela ficou fácil porque pede direto a hipótese de licitação inexigível, certo? Então vamos dar uma olhada aí. Letra A. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Isso é a hipótese de licitação dispensável. É a hipótese de licitação dispensável, então tá fora. Letra B. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e justificadamente não puder ser repetida a licitação sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas. Isso daqui é exatamente o que prevê o artigo 24, inciso 5 da Lei 8.112, da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações. É a hipótese também de licitação dispensável. Inclusive, não acudirem interessados. Ora, não houve interessado, não apareceu ninguém, então a licitação é chamada deserta. Tá legal? A licitação, quando não aparece ninguém, não houve interessados, é licitação deserta. Artigo 24, inciso 5 da Lei de Licitações. Também, portanto, está errado. Letra C. Em caso de inviabilidade de competição para aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por empresa ou representante comercial exclusivo. Empresa ou representante comercial exclusivo. Tá certo, tá certo. Esta alternativa C é a alternativa correta, com base no artigo 25, inciso 1 da Lei 8666/93. Ok. A letra D. Quando a União tiver de intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Também é hipótese de dispensável. E a letra E, nas doações ou alienações feitas por um ente público a outro ente público. Essa é a hipótese de licitação dispensada. Tá legal? Então a letra E é dispensada, a letra C é inexigível e as demais são dispensáveis. Tá legal? Muito bem. Beleza. Questão 2. Questão 2 trata aí sobre contratos administrativos. Sobre os contratos administrativos é correto afirmar que, letra A, são sempre precedidos de licitação. Gente, sempre precedidos de licitação não, né? A licitação pode ser inexigível, pode ser dispensada, dispensável, e mesmo não havendo licitação, depois você tem o contrato administrativo. Certo? Então, falar que o contrato administrativo é sempre prescindido de licitação, está errado, a licitação é a regra geral. Letra B. Podem ser modificados bilateralmente, isto é, mediante anuência da administração pública e do particular contratado. Isso está certo. Está lá no artigo 65, inciso 2, da Lei 8666/93. Lei de Licitações. Pera, o contrato administrativo possui cláusulas bilaterais? Possui, que somente podem ser alterados mediante a concordância do contratado. Tá? Então a alternativa B está correta. Mas vamos ver os erros das demais alternativas aqui. Letra C. Podem ser rescindidos unilateralmente pela administração, tá certo? Sem prévia oitiva do particular contratado, está errado. Porque se eu falo sem prévia oitiva, e o contraditório e ampla defesa que é previsto na Constituição não é respeitado? Ora, então há uma inconstitucionalidade, né? Veja, falar de rescisão do contrato independente de concordância do contratado, isso é uma coisa. Falar da rescisão do contrato independente de oitiva é outra. Independente de oitiva está errado, tá certo? Letra D. Podem ser alterados unilateralmente pelo particular contratado? Aí não, né? Podem ser alterados unilateralmente pela administração. Tá. Letra E. O fato do príncipe é toda a ação ou omissão da administração como parte contratante que impede a regular continuidade do contrato.
o fato do príncipe é toda ação ou omissão da administração como parte contratante que impede a regular continuidade do contrato. Bom, aqui o erro é o seguinte. O fato do príncipe é todo ato estatal de efeitos gerais. Ou seja, vale para todos. Então, o poder público pratica um ato, uma majoração de tributo, a edição de novos planos econômicos, e isso vale para todos. Então, a administração, no fato do príncipe, ela não age como parte contratante, mas sim como poder público, de um modo geral. Gente, esse conceito aqui, daqui para frente, é de fato da administração e não de fato do príncipe. Aí que está errado. Se eu substituir fato do príncipe por fato da administração, aí fica certo. Ó, se eu falar assim, o fato da administração é toda ação ou omissão da administração como parte contratante que impede a regular continuidade do contrato. Aí fica certo. Tá legal? Então, questão 2, alternativa B de bola é a alternativa correta. Artigo 65, inciso 2 da Lei de Licitações. Próxima questãozinha, questão de número 3, trata da intervenção do Estado na propriedade alheia, né? E diz assim, com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta. Bom, letra A. A requisição administrativa é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade, que somente recai em bens imóveis, sendo o Estado obrigado a indenizar eventuais prejuízos se houver dano. Putz, o somente é o que está errado aí. A requisição administrativa, gente, é uma forma de intervenção do Estado na propriedade para atender a uma necessidade urgente, né, de relevante interesse público. E pode recair em bens móveis, imóveis ou serviços. Por isso que está errado a alternativa A. Alternativa B. A limitação administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que consubstancia obrigações de caráter específico e individualizados a proprietários determinados, sem afetar o caráter absoluto do direito de propriedade. Olha, me parece que esse conceito é o conceito de servidão administrativa e não de limitação administrativa. Porque a limitação administrativa ela tem um caráter genérico, ela não tem destinatário específico, ela vale para todos. Tá? Um exemplo de limitação administrativa são os condicionantes relativos à altura de edifícios novos construídos próximo a aeroportos. Ou seja, isso vale para todo mundo, não vale para uma pessoa, tá? Então, a limitação administrativa tem esse caráter de generalidade, vale para todos, não tem um destinatário específico, tá? Ao contrário da servidão administrativa, que tem destinatários específicos e tem esse caráter de individualização, tá? Muito bem. Letra C. A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto da intervenção em razão de um interesse público. Tá certo essa alternativa C. Tá simples, tá certo, arroz com feijão, tranquilo. Letra D. O tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que possui como característica a conservação dos aspectos históricos, artísticos, paisagísticos e culturais dos bens imóveis, excepcionando-se os bens móveis. Essa parte final que está errado. O resto está tudo certo. Se eu tirar excepcionando-se os bens móveis, o resto da alternativa fica certa. Tá? Porque veja, o tombamento é forma de intervenção do Estado na propriedade privada, tá certo? Que possui como característica a conservação dos aspectos históricos, artísticos, paisagísticos e culturais dos bens imóveis, até aqui tá certo. Quando ele fala excepcionando-se os bens móveis,
aí está errado, tá? Então a alternativa C de casa é a alternativa correta, tá certo? Perceba que aqui a conceituação das formas de intervenção é importantíssimo, né? O candidato que soubesse aqui os conceitos das formas de intervenção do Estado na propriedade, acertaria essa questão aqui, tá bom? Muito bem. Bom, última questãozinha, questão 4 diz o seguinte: em determinado procedimento administrativo disciplinar, questão do servidor público, né? A administração federal impôs ao servidor a pena de advertência. Ok. Tendo em vista a comprovação de ato de improbidade. Olha só que bacana, né? Porque o ato de improbidade gera demissão e não advertência. Aí, veja, inconformado, o servidor recorre. Burro, né? Vindo à administração, após lhe conferir o direito de manifestação, então houve o contraditório e ampla defesa. Epa, o que eu fiz aqui? Aqui. Houve contraditório e ampla defesa, né? A lhe impor a pena de demissão, nos termos da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, e da Lei 9784/99. Tá errado o número da lei aí, viu? É 9784/99. 99. Que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Tá bom. Peraí. A administração aqui no caso, ela aplicou uma sanção, e aí o servidor recorreu, e aí a administração agravou a pena. Exatamente. Peraí, isso não é reformatio impejus? Reforma para pior? Exatamente. Peraí, isso é possível? Exatamente. É possível sim. Gente, por isso que é importante essa expressão aqui, ó. O servidor recorre, tá? O servidor recorre. Quando o servidor recorre de uma decisão que lhe prejudique, é possível que a administração agrave a sanção que foi aplicada? É possível. Aonde está previsto isso? Olha, artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112/90, artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112/90, e artigo 64, parágrafo único, da Lei 9784/99. Artigo 64, parágrafo único da Lei 9784/99. Por que eu falei que essa palavrinha aqui é importante? Porque se você pega o artigo 65, parágrafo único da Lei do Processo Administrativo Federal, da Lei 9784/99, lá fala que a revisão do processo administrativo não pode resultar em agravamento da penalidade aplicada. Mas é um outro instrumento, não é recurso. O pedido de revisão é uma coisa, o recurso é outra coisa diferente. O artigo 64, parágrafo único da Lei 9784/99 autoriza, né, a reformatio impejus. Então veja, no recurso é possível reformatio impejus. A decisão do recurso pode prejudicar ainda mais a situação do recorrente, portanto é admitida a reformatio impejus. Agora, a decisão sobre o pedido de revisão, aí não é possível a reformatio impejus. Tá legal? Artigo 65, parágrafo único da Lei 9784/99. Bom, então, aqui a letra A fala, ele pergunta, né, com base no fragmento acima, é correto afirmar que a administração federal agiu em desrespeito aos princípios de eficiência, da instrumentalidade, autorizativos da reforma em prejuízo do recorrente. Errado. Letra B, agiu em respeito aos princípios da legalidade, autotutela, pelo qual ela revê seus próprios atos, né, anulando os ilegais e revogando aqueles que não têm conveniência nem oportunidade,
autorizativos da reforma em prejuízo de recorrente. Então a alternativa B está correta, justificativa eu já dei para vocês aí. Letra C, não observou o princípio da dignidade da pessoa humana. Errado, a própria lei autoriza em caso de recurso. E letra D, não observou o princípio do devido processo legal. Observou sim, ó. A gente até grifou, ó. Após lhe conferir o direito de manifestação. Ora, se houve direito de manifestação, é porque foi respeitado o contraditório. Então, quando ele fala não observou o princípio do devido processo legal, está errado, já que o devido processo legal abrange o contraditório e ampla defesa. Tá legal? Muito bem. Então, eu encerro por aqui. Aqui estão os meus contatos. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.